Oi, oitavo ano, tudo bem? Essa semana a gente começa o conteúdo do segundo bimestre. O primeiro conteúdo da apostila do volume 2 de vocês é Ideias Iluministas na América. A gente já estudou sobre o iluminismo no primeiro bimestre, né? A gente já entendeu bem o conceito de iluminismo, a gente entendeu o que os filósofos iluministas buscavam, né? Dentro da sociedade que eles viviam. E aqui no Brasil, essas ideias iluministas chegaram também, né? Só que elas chegaram um pouquinho mais tarde e de forma importada. Aqui no Brasil, no século XVIII, a gente ainda não tinha universidades. E a falta de universidades, logicamente, dificultava o acesso das pessoas a teorias mais desenvolvidas, a teorias que pensassem, né, em sociedades diferentes das sociedades que a gente tinha na época. Aqui no século XVIII, né, o Brasil reinava como uma colônia, né, uma simples colônia de Portugal. Até então não existia ainda a corte portuguesa no Brasil, então a gente era só uma colônia, né? O interesse mesmo de Portugal aqui para o Brasil era extrair riquezas e enviar para o seu reino, né? Para Portugal. Esse é o contexto do Brasil colônia e lá no século XVIII, tá? As ideias iluministas chegam aqui no Brasil já no século XVIII, só que elas chegam importadas. Quem trouxe essas ideias para cá? Os filhos de grandes proprietários rurais, de grandes empresários, né, que podiam ir estudar fora, que iam para universidades da Europa. Então lá essas pessoas tiveram contato com os ideais iluministas, né? E voltaram para o Brasil, então, com essa nova ideia de transformar certas realidades dos locais que eles viviam. O que o iluminismo traz de tão diferente do que a gente tinha aqui no Brasil? Bom, no século XVIII, a gente tinha aqui no Brasil, né, uma simples colônia que era saqueada, né, e enviada suas riquezas para Portugal. O nosso sistema de governo era só a monarquia, né? A monarquia mandava e os súditos obedeciam. Um sistema, como a gente já viu, absolutista, tá? Só o rei de Portugal tinha domínio sobre o que acontecia aqui na colônia. Vamos dar uma olhadinha agora na apostila de vocês, tá bem? Vamos ali para a página 2. Tem uma imagem que a gente vai analisar juntos. Então, abri aqui a apostila de vocês, né? Início da unidade 5, Ideias Iluministas na América. Com um colega, analise a obra e destaque elementos que podem ser relacionados ao iluminismo. Então, a gente tem que fazer uma análise dessa imagem, né, que está abrindo o capítulo para a gente. O que a gente pode estar relacionando ao iluminismo nessa imagem? Lembrem que o iluminismo é aquela ciência, né, baseada na razão do homem, nos estudos. A gente vê dois homens, né, conversando com bastante livros. Um deles aqui, o filósofo, consultando um livro, provavelmente dando explicações para essa pessoa que está de pé, né? Então, a gente vê uma imagem onde o centro dela realmente são os estudos, são as pesquisas. Por fim, é a razão, né? É o homem baseando suas convicções e suas ideias na razão. Identifique o filósofo que aparece na cena. Aqui nós temos dois homens, né? O filósofo que aparece na cena é Rousseau, tá? Rousseau tá ali sentadinho com um livro, buscando, né, explicações e ensinamentos para o Girardin, que está aqui de pé,
que ele foi um dos últimos alunos do Rousseau, tá? E também fala para a gente relembrar algumas das principais obras do Rousseau. Duas importantíssimas obras do Rousseau, né? Uma delas, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, né? Esse é bem importante. E outro que a gente viu um pouquinho mais no primeiro bimestre, que é o contrato social, que é nessa obra que ele vai defender a existência de governos democráticos. Lembra que o iluminismo, né, um dos grandes pontos é essa defesa de governos democráticos, né, que hajam em prol de toda a sociedade, não só de uma minoria. Aqui na página 3, né, nós temos os objetivos, então, da unidade, que seriam resgatar o pensamento dos filósofos iluministas, confrontar os conceitos iluministas com o contexto colonial da América, especialmente a América Portuguesa, né? Identificar as causas que motivaram a Conjuração Mineira, compreender os fatores que motivaram também a Conjuração Baiana, relacionar os movimentos ocorridos em Minas Gerais e na Bahia, identificando entre eles as semelhanças e as diferenças, né? O que teve de semelhança entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? E o que teve de diferente? E, por último, ali, compreender os elementos que fizeram esses movimentos terem grande importância para o Brasil colônia. A Conjuração Mineira, assim, ela tem uma importância gigantesca, né? Foi realmente um acontecimento muito forte dentro do Brasil colônia, e até hoje ela gera grande admiração, assim, tanto pelos brasileiros, né, quando a gente analisa tudo que esses caras pensaram e tentaram fazer lá em Minas, até mesmo fora do Brasil, assim, a gente vê muita gente indo ali para Minas, indo para Ouro Preto, em busca de saber mais dessa história, do que foi a Conjuração Mineira. Ali nesses 3 parágrafos aqui, ó, a gente tem um resuminho do que foi o iluminismo. Ajuda bastante vocês a retomarem o conceito que a gente já estudou no bimestre passado, tá? O iluminismo, movimento ocorrido durante o século XVIII na Europa, defendia a autonomia do indivíduo, a liberdade de pensamento e o fim de governos absolutistas. Então, é toda aquela ciência, né, que se volta para o homem como centro de tudo. As ideias dos filósofos franceses ecoaram em sociedades que ainda viviam sob alguma forma de controle da Igreja e dos regimes absolutistas, e eram organizadas com base em distinções sociais determinadas pelo nascimento. A difusão das ideias iluministas extrapolou as fronteiras europeias e chegou à América colonial. Assim, a divulgação de tais ideias levou colonos da América a questionar ainda mais as imposições metropolitanas. Aqui nós temos 2 exercícios para realizar, tá? Eu vou ler com vocês e depois vocês vão responder. Eu coloquei X em todos aqui porque o meu veio com gabarito. Daí eu não quis deixar vocês verem o gabarito. Número 1. A Enciclopédia, obra composta de 35 volumes e organizada por Diderot e d'Alembert, é considerada símbolo do pensamento iluminista do século XVIII. Editada entre 1751 e 1780, a enciclopédia chegou a ser proibida pela monarquia francesa. Por usarem os princípios da razão para questionar os fundamentos da sociedade em que viviam, os enciclopedistas. Então, o que os enciclopedistas eles defendiam, né? Eles usavam o princípio da razão para questionar essa sociedade absolutista, né? Essa sociedade que era comandada pela igreja e pela monarquia. Eles estavam usando a razão para pôr em contexto, né?
em debate essa sociedade. O que eles defendiam? Letra A. Defendiam o desenvolvimento intelectual dos integrantes da nobreza apenas? Eles queriam que apenas a nobreza se desenvolvesse intelectualmente? B. Eram representantes da classe burguesa, a qual desejava instrução exclusivamente para desenvolver o comércio? Eles queriam apenas desenvolver o comércio ou eles queriam que toda a sociedade tivesse esse direito? C. Defendiam um pensamento revolucionário. Eles defendiam um pensamento que trouxesse mudanças na sociedade em que eles estavam, né? Que trouxesse um novo sistema de governo, que abolisse esse total domínio da monarquia e da igreja? Letra D. Eram favoráveis apenas à instrução dos súditos que tinham uma profissão? Será que só quem tinha uma profissão é que deveria ser instruído de acordo com os iluministas? Letra E. Desejavam a difusão de informações sem, entretanto, promover o desenvolvimento do espírito crítico? Eles queriam que as pessoas tivessem informações, mas eles não queriam espírito crítico? Será? Marquem a resposta que vocês consideram, né, que vocês entenderam por certa. Depois a gente corrige. Número 2. O iluminismo também está relacionado ao surgimento de um pensamento econômico chamado liberalismo. O liberalismo, né, é aquela questão da pessoa poder desenvolver a sua economia sem as amarras governamentais, né? Sem essa vigilância do governo. Assinale a alternativa em que constam uma característica do mercantilismo e uma característica do liberalismo. Tá? Letra A, liberdade de comércio e protecionismo? Letra B, metalismo e tributação de exportações? Letra C, livre comércio e controle do comércio? Letra D, balança comercial favorável, monopólio de comércio? E letra E, metalismo e liberdade de comércio. A número 2, vocês têm que cuidar um pouquinho, porque ele pede ali, característica do mercantilismo e uma característica do liberalismo. Vai ser nessa ordem a característica que vocês têm que marcar, tá? A alternativa. Então, vai ser, respectivamente, uma característica do mercantilismo e uma característica do liberalismo, tá? Deixa eu ver aqui. Dentro desses termos, aqui tenha o termo metalismo, que talvez seja melhor eu explicar para vocês. O metalismo é um dos pilares do mercantilismo, tá? Porque esse termo, né, essa classificação era utilizada dentro do mercantilismo para analisar se uma nação ela estava já rica, se ela tinha bastante metais, se ela tinha bastante recursos preciosos. Então, é um dos principais pilares do mercantilismo, o metalismo, tá? Então, analisem as 5 alternativas e marquem a correta. Página 4 da apostila de vocês. Aqui vem 2 textinhos, né, que fala muito do que eu comecei o vídeo ali, que é a chegada do iluminismo na América, né, chegou no século XVIII, junto com o iluminismo, né, que é o século das luzes, e essa influência iluminista chegou no Brasil importada, né, porque aqui a gente não tinha universidades, a gente tinha algumas escolas, mas essa educação mais acadêmica, ela acabava ainda não chegando. A gente começou a ter universidades aqui em 1808, já com a família real portuguesa instalada no Brasil, tá? Leiam esses 2 textinhos com bastante atenção, tá? E depois façam esse exercício aqui, o interpretando documentos.
Leia este texto acerca do controle de Portugal, né? O controle que Portugal exercia sobre os colonos. Então, aqui vai ter um textinho, né? Um trechinho de um texto que fala de todo o controle que Portugal exercia sobre o Brasil, inclusive limitando, né, a questão da importação e da exportação da colônia. A colônia brasileira não podia nem importar, nem exportar nada que não fosse para Portugal ou que passasse por Portugal. Então, a questão do desenvolvimento econômico da colônia era totalmente atrelado a Portugal. Não existia uma liberdade da colônia, tá? Era sempre tudo conectado a Portugal. Tudo que entrava ou tudo que saía da colônia, Portugal, né, o reino, tinha que ter o seu lucro. Daí aqui vocês vão ler esse trechinho, né, com bastante atenção, sempre lembrando de tudo que a gente viu até agora. E vão responder no caderno de vocês, deixa eu virar aqui, essas 3 questões aqui, ó. Após a leitura do texto, responda no caderno as questões a seguir. De que maneira a coroa portuguesa exercia controle sobre a economia e a educação na colônia? 2. Por que Portugal estabelecia esses controles? 3. De que maneiras os colônios buscavam fugir do controle da metrópole? Ali no texto, vocês vão ver, né, que os colonos, eles tentavam burlar esse sistema, seja por tráfico, seja por fluxos que não os oficiais. Os colonos, eles tentavam encontrar outras maneiras de conseguir obter mais lucros do que a colônia propiciava para eles, tá? Respondam, então, essas 3 questões no caderno, ok? Eu vou colocar também no Classroom um resumo do que a gente viu até agora. Esse resumo vocês devem copiar no caderno de história de vocês. Certinho? Qualquer dúvida, entre em contato comigo.